Olá a todos, espero que estejam tendo um ótimo dia. Hoje vou continuar a história de Jack e Tutien. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias de amor emocionante. O som do copo quebrando ecoou pela sala luxuosa. Jack ficou imóvel no meio da sala de jantar da mansão de sua família, enquanto o vinho escorria lentamente pela mesa de mármore. À sua frente, sua mãe o encarava com um olhar frio e severo. "Então é verdade", disse ela lentamente. "Você realmente quer se casar com aquela garota da montanha?" Jack apertou os punhos. "O nome dela é Tutien." O pai de Jack, sentado na ponta da mesa, riu com desprezo. "Uma garota pobre, sem educação, sem família influente. E você quer trazê-la para esta família?" Jack respondeu sem hesitar. "Eu a amo." Aquelas 3 palavras deixaram a sala completamente silenciosa. A mãe dele respirou fundo e se levantou lentamente. "Amor?" Ela repetiu com um sorriso frio. "Você realmente acredita que ela está com você por amor?" Jack franziu a testa. "O que quer dizer com isso?" Ela pegou um tablet sobre a mesa e o colocou diante dele. Na tela havia várias fotos. Fotos de Tutien. Fotos dela entrando em um banco. Fotos dela conversando com um gerente. Fotos dela saindo com um envelope nas mãos. Jack ficou confuso. "O que é isso?" A mãe dele cruzou os braços. "Investigamos essa garota." O coração de Jack começou a bater mais rápido. "E?" Ela respondeu calmamente. "Ela tem recebido dinheiro." Jack ficou em silêncio. "Dinheiro? De quem?" O pai dele respondeu com um tom sarcástico. "De você, obviamente." Jack franziu a testa. "Isso é impossível." A mãe dele deslizou outra foto para a tela. "Então explique isso." Era uma foto de Tutien saindo de um banco segurando um envelope grosso. Jack sentiu um aperto estranho no peito. "Isso não prova nada." "Prova mais do que suficiente", disse a mãe dele. "Ela usa você. Usa seu dinheiro." Jack empurrou o tablet para longe. "Eu conheço Tutien. Ela nunca faria isso." Mas algo dentro dele começou a tremer, porque nas últimas semanas, Tutien parecia diferente. Ela estava mais distante, mais silenciosa, e algumas vezes recusava sair com ele sem explicar o motivo. A mãe dele percebeu a hesitação em seus olhos. "Você realmente acha que uma garota pobre recusaria a chance de mudar de vida?" Jack não respondeu. Naquele mesmo momento, em um pequeno café perto da universidade, Tutien estava sentada olhando para a chuva do lado de fora. Ela segurava uma xícara de chá quente com as 2 mãos. Seu olhar parecia cansado. Na mesa, diante dela, havia um pequeno envelope branco. Ela não queria aceitar aquilo, mas a mulher sentada diante dela tinha sido muito clara. Era a mãe de Jack. A mulher elegante sorriu levemente. "Pegue." Tutien balançou a cabeça. "Eu não posso aceitar isso." "Não é um presente", respondeu a mãe de Jack calmamente. "É um acordo." Tutien franziu a testa. "Um acordo?" "Sim." A mulher cruzou as pernas. "Você desaparece da vida do meu filho, e esse dinheiro é seu." O coração de Tutien apertou. "Eu amo Jack." A mãe dele riu baixinho. "Amor não muda a realidade." Ela olhou diretamente nos olhos da garota. "Você acha que a família dele vai aceitar uma garota da montanha como você?" Tutien não respondeu. "Jack tem um futuro enorme. Ele vai herdar empresas, vai liderar negócios internacionais. Ele precisa de uma esposa da mesma posição social." As palavras eram afiadas, mas Tutien permaneceu em silêncio. "Se você realmente o ama", continuou a mulher, "você deveria deixá-lo ir." A chuva batia contra a janela. Tutien apertou a xícara com força. Ela sabia que Jack já tinha brigado com a família várias vezes por causa dela. Ela sabia que aquela relação estava destruindo a paz dele. A mãe de Jack empurrou o envelope lentamente sobre a mesa. "Pense nisso como um gesto de gratidão." Tutien olhou para o envelope. Não pelo dinheiro, mas pelo que ele representava. Um fim. Ela respirou fundo. "Eu não quero o dinheiro." A mãe de Jack sorriu. "Mas vai aceitar mesmo assim?" Tutien levantou os olhos. "Por quê?" "Porque se você não aceitar..." Ela inclinou-se levemente para frente. "Nós vamos garantir que Jack descubra que você esteve pegando o dinheiro dele."
Tutien ficou pálida. Isso não é verdade. A verdade não importa, respondeu a mulher calmamente. O que importa é o que ele vai acreditar. O mundo de Tutien pareceu desabar. Por que vocês estão fazendo isso? A mãe de Jack respondeu friamente. Porque você não pertence ao mundo dele. Alguns dias depois, Jack estava esperando Tutien em frente ao parque onde sempre se encontravam. Mas naquele dia, quando ela chegou, seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. Jack se aproximou preocupado. Tutien, o que aconteceu? Ela evitou olhar para ele. Jack, nós precisamos conversar. Algo em sua voz fez o coração dele apertar. Sobre o quê? Ela respirou fundo. Sobre nós. Jack ficou em silêncio. Eu acho que não devemos mais nos ver. As palavras atingiram Jack como um golpe. O quê? Tutien finalmente levantou os olhos. Eles estavam cheios de lágrimas. Eu não te amo mais. Jack deu um passo para trás. Isso é mentira. Ela desviou o olhar. Não é. Então olhe para mim e diga isso. Tutien tentou, mas não conseguiu. As lágrimas começaram a cair. Jack percebeu. O que aconteceu? Alguém disse algo para você? Ela balançou a cabeça. Não. Mas naquele momento, o telefone de Jack vibrou. Ele pegou o aparelho. Era uma mensagem. Um conjunto de fotos. As mesmas fotos que sua mãe havia mostrado. Fotos de Tutien saindo do banco com dinheiro. Jack congelou. Ele lentamente levantou os olhos para ela. Você pegou o dinheiro? Tutien não respondeu, porque sabia que qualquer explicação só pioraria tudo. O silêncio dela foi suficiente. Jack sentiu seu coração quebrar. Então era isso. Tutien fechou os olhos. Me desculpe. Jack deu um passo para trás. Seu olhar estava cheio de dor. Eu realmente pensei que você era diferente. Cada palavra era como uma faca no coração dela. Mas Tutien sabia que precisava aceitar aquilo, porque aquela mentira era a única forma de proteger Jack da guerra com sua família. Ela se virou lentamente e começou a caminhar sob a chuva. Lágrimas misturavam-se com a água que caía do céu. Jack ficou parado observando enquanto ela desaparecia na rua, sem saber que tudo aquilo era apenas o começo de um plano cruel armado pela própria família dele e que um dia a verdade voltaria para destruir tudo que eles haviam construído com mentiras. 3 anos se passaram desde aquela tarde chuvosa no parque. Para Jack, a vida seguiu em frente. Pelo menos era isso que todos acreditavam. Sua empresa continuou crescendo. Novos contratos foram assinados, novos projetos começaram. Aos olhos do mundo, Jack era novamente um homem de sucesso. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele raramente sorria como antes. Trabalhava até tarde da noite. Evitaria qualquer conversa sobre relacionamentos. E o nome Tutien nunca mais foi mencionado. Mesmo assim, havia momentos em que lembranças surgiam sem aviso. O mercado pequeno onde eles haviam se conhecido. As caminhadas simples pelas ruas tranquilas da cidade. O sorriso dela quando falava das montanhas onde cresceu. Cada memória parecia uma ferida que nunca cicatrizava. Jack sempre tentava convencer a si mesmo de uma coisa. Ela havia escolhido o dinheiro. Ela havia mentido. Ela havia partido. Mas no fundo de seu coração, algo nunca parecia totalmente certo. Naquela manhã, Jack estava no escritório revisando alguns documentos antigos quando recebeu uma ligação inesperada. Era Min, um velho amigo que trabalhava como jornalista investigativo. Jack, preciso te perguntar uma coisa estranha. Jack franziu a testa. O que foi? Você lembra da garota chamada Tutien? O coração de Jack apertou. Por quê? Min hesitou por um momento. Porque estou investigando um caso envolvendo transferências bancárias falsas e encontrei algo que pode estar ligado à sua família. Jack ficou em silêncio. Explique. Há 3 anos, continuou Min, um banco registrou depósitos feitos em nome de Tutien, mas os registros mostram que o dinheiro não veio dela. Jack franziu a testa. Então de quem? A voz de Min ficou mais baixa. De uma empresa ligada ao seu pai. O mundo pareceu parar por um instante. O quê? Jack, parece que alguém armou uma situação para fazer parecer que Tutien estava recebendo dinheiro. Jack ficou imóvel.
Sua mente voltou imediatamente àquele dia no parque. As fotos, a mensagem no telefone, o silêncio dela. Isso não pode ser verdade, Min respondeu com calma. Eu verifiquei 3 vezes. Jack sentiu o coração bater cada vez mais rápido. Então, ela não pegou o dinheiro? Não. Jack levantou-se abruptamente da cadeira. Então tudo aquilo foi uma armação? É o que parece. Jack desligou o telefone sem dizer mais nada. Suas mãos tremiam. Aquela memória dolorosa voltou inteira. A chuva, as lágrimas de Tutien, a forma como ela não conseguiu olhar nos olhos dele. E agora tudo fazia sentido. Ela não estava mentindo. Ela estava protegendo alguém. Jack saiu do escritório imediatamente e dirigiu até a mansão da família. Quando entrou na sala principal, seus pais estavam tomando chá como sempre faziam nas tardes tranquilas. A mãe dele levantou os olhos. Jack, você não deveria estar trabalhando? Mas ele não respondeu. Ele caminhou até a mesa e jogou vários documentos sobre ela. O que é isso? Ela olhou rapidamente, e seu rosto perdeu a cor. Onde você conseguiu isso? A voz de Jack estava cheia de raiva. Então é verdade. O pai dele franziu a testa. Jack, acalme-se. Mas Jack bateu a mão na mesa. Vocês arruinaram a vida dela. O silêncio caiu sobre a sala. A mãe dele tentou manter a calma. Nós apenas fizemos o que era necessário. Necessário? A voz de Jack tremia. Vocês fizeram parecer que ela era uma interesseira, porque era a única forma de fazer você esquecê-la, respondeu o pai dele friamente. Jack olhou para eles como se estivesse vendo estranhos. Ela não pegou nenhum dinheiro. A mãe dele suspirou. Não importava. Essas palavras quebraram algo dentro dele. Não importava? Ele riu sem humor. Vocês destruíram a pessoa que eu amava, e para vocês isso não importava? Nenhum dos dois respondeu. Jack respirou fundo. Onde ela está? A mãe dele desviou o olhar. Nós não sabemos, mas Jack já estava se virando para sair. Então eu vou encontrá-la. A viagem para as montanhas levou quase um dia inteiro. Quanto mais Jack se aproximava da pequena vila onde Tutien havia crescido, mais seu coração ficava pesado. Ele não sabia o que encontraria. Não sabia se ela o odiava. Não sabia se ela queria vê-lo novamente. Quando finalmente chegou à vila, o lugar parecia tranquilo. Algumas crianças brincavam perto de uma pequena escola. Jack desceu do carro lentamente. Uma senhora idosa o reconheceu. Você é Jack, não é? Ele se aproximou. Sim. Está procurando Tutien? O coração dele apertou. Sim. A senhora apontou para a pequena escola de madeira. Ela está ali. Jack sentiu suas pernas ficarem pesadas. Ele caminhou lentamente até o pátio da escola, e então ele a viu. Tutien estava sentada sob uma árvore grande ensinando algumas crianças. Ela parecia mais madura, mais forte, mas ainda era a mesma garota da montanha. Uma criança percebeu Jack primeiro. Professora, tem alguém aqui? Tutien levantou os olhos. Quando viu Jack, seu corpo congelou. O livro caiu de suas mãos. Jack. Ele parou a poucos metros dela. Seus olhos estavam cheios de emoção. Eu sei de tudo. O silêncio tomou conta do pátio. As crianças observaram curiosas. Tutien tentou manter a calma. Jack, isso já passou. Ele balançou a cabeça. Não passou para mim. Jack deu mais um passo. Eu sei que você nunca pegou dinheiro. As lágrimas começaram a surgir nos olhos dela. Sua família... Ela não conseguiu terminar a frase. Jack falou suavemente. Eles mentiram para mim. Tutien respirou fundo. Eu não queria que você brigasse com sua família. Então você deixou que eu acreditasse que você era uma interesseira? Ela respondeu em voz baixa. Era mais fácil para você me odiar do que lutar contra eles. Jack sentiu seu coração apertar. Eu nunca consegui te odiar. Ele finalmente ficou diante dela. Eu passei 3 anos tentando esquecer você e nunca consegui. O vento suave das montanhas soprou entre eles. Jack segurou as mãos dela. Me deu uma chance de consertar tudo. Tutien olhou para ele em silêncio. Depois de alguns segundos, ela sorriu levemente e pela primeira vez em anos, os dois sentiram que o passado finalmente começava a cicatrizar.